Durante muitos anos eu ia para a escola me sentindo mal. E o pior era que eu nem entendia o motivo. Eu acordava desanimado. Passava o dia desconfortável. E voltava para casa me sentindo ainda pior. Durante muito tempo achei que havia algo errado comigo. Mas depois comecei a observar melhor o ambiente ao meu redor. E percebi uma coisa. Talvez o problema não fosse eu. Talvez fosse o fato de eu estar vivendo em um lugar onde nunca me senti parte. Nós costumamos subestimar o poder do ambiente. Mas ele influencia muito mais do que imaginamos. As pessoas ao seu redor. As conversas que você escuta. As regras que você segue. Os grupos que existem naquele lugar. Tudo isso condiciona sua mente diariamente. Na escola, eu estava constantemente cercado por grupos nos quais não me identificava. Pessoas com interesses completamente diferentes dos meus. Comportamentos que eu não admirava. Maneiras de pensar que não faziam sentido para mim. E quando você passa anos em um ambiente assim, começa a sentir uma estranha sensação de deslocamento. Como se estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Existe uma pressão invisível que poucas pessoas percebem. A pressão para se encaixar. Para agir como os outros. Para gostar das mesmas coisas. Para pensar igual. Para seguir a mesma direção. E quando você não faz isso, automaticamente se torna diferente. O problema é que muitas pessoas têm medo de ser diferentes. Porque ser diferente atrai atenção. Atrai julgamentos. Atrai olhares estranhos. Então elas sacrificam a própria identidade para ganhar aceitação. Mas existe um preço alto nisso. Você deixa de ser quem é para se tornar alguém que os outros aceitam. Mas apesar de tudo, existe algo que reconheço hoje. A escola me ensinou muito. Talvez não exatamente através das matérias, mas através da convivência. Foi lá que aprendi que o mundo não gira ao meu redor. Foi lá que aprendi a lidar com pessoas difíceis. Com opiniões diferentes. Com conflitos. Com frustrações. Com injustiças. Porque a verdade é que a vida adulta também é assim. Você nunca encontrará um lugar onde tudo funciona exatamente do jeito que você gostaria. E aprender a conviver com isso é uma habilidade importante. Existe uma diferença enorme entre aceitar e concordar. Aceitar é entender que algo existe. Concordar é acreditar que aquilo está certo. Muitas pessoas confundem as duas coisas. Você não precisa concordar com tudo que vê. Não precisa gostar de tudo. Não precisa admirar todo mundo. Mas precisa aprender a viver no mundo real. Porque fugir da realidade nunca resolve nada. A verdadeira maturidade é conseguir existir em ambientes diferentes sem perder sua essência. E aqui está algo que aprendi com o tempo. Quando você é uma pessoa autêntica, os olhares aparecem. As críticas aparecem. Os julgamentos aparecem. Porque a maioria das pessoas vive dentro de bolhas. E tudo aquilo que foge daquela bolha parece estranho. Mas não julgue essas pessoas. Elas também estão tentando entender a própria vida. Muitas vezes o julgamento não nasce do ódio. Nasce da incompreensão. Elas olham para alguém livre e não sabem como interpretar aquilo. Então transformam o desconforto em crítica. Hoje eu entendo algo que demorou anos para aprender. Você não precisa se encaixar em todos os lugares. Você não precisa agradar todas as pessoas. Você não precisa fazer parte de todas as bolhas. Mas também não pode fugir do mundo. O segredo é aprender a viver entre pessoas diferentes sem abandonar quem você é. Porque no final das contas, a verdadeira liberdade não é encontrar um lugar onde todos te entendem. É continuar sendo você mesmo quando ninguém entende. E quando você aprende isso, os olhares deixam de assustar. As críticas deixam de pesar. E a sua identidade deixa de depender da aprovação de qualquer grupo.